Vamos fazer a correção dos 4 exercícios do livro. A 22 disse que um quadrado tem a área igual a 0,0965. Na verdade, a gente lê isso aqui como 961 décimos de milésimos, porque ocupou a 4ª casa, ok? Então, só lembrando aí. E aí, na letra A, pede para a gente calcular o valor do lado desse quadrado. Bom, se a gente tem a medida da área, basta retirar a raiz quadrada desse número para encontrar o lado, porque o lado vezes o lado resultou nesse valor de 0,0961. Se você vai fazer pela calculadora, é muito simples, é só você digitar 0,0961, colocar o igual e achar a resposta. Só que isso não é o ideal, porque como nós estamos aprendendo essa matéria, você deve fazer pelo método manual, sem depender da calculadora, porque nem sempre você vai poder utilizá-la. Então, nós temos que encontrar isso pelo método manual ou por si só, sem o uso da calculadora. Uma dica: toda vez que a raiz o radicando estiver em decimal, transforme primeiro para fração. Transformando para fração fica mais fácil, porque aí você vai ter números inteiros, portanto vai poder fatorar. Você vai fatorar o 961 e vai fatorar o 10.000 para encontrar as raízes quadradas. Veja só, fatorar o número 961 é até interessante. Por quê? Ele é um número difícil de ser fatorado, porque você vai tentar todos os números primos e vai quase desistir, porque só o número primo 31 é que é divisível aqui. Então, você vai tentar o 2, não vai dar, o 3, o 5, o 7, o 11, o 3, o 17, vai até cansar, até você ver que o único primo que divide é o 31. Gente, olha, o 31 é um número primo, tá? Às vezes vocês estão acostumados que números primos são só números pequenos. Não, existem números primos grandes. São números que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Veja só o 31. Ele não tem nenhum divisor além do 1 e dele mesmo, né? Então, ele é um número primo. Quando eu divido 961 por 31, dá 31. Dividindo por 31 de novo, chega em 1. Isso significa que agrupamos, né, de 2 em 2 por ser uma raiz quadrada. E aí a gente coloca o 31 ao quadrado dentro do radical, anula. E isso significa que 31 é a raiz quadrada de 961, pois 31 vezes 31 é 961. Fatorando o 10.000, olha, a fatoração do 10.000 ela é maior. E aí a gente agrupa os fatores primos iguais de 2 em 2. Nós colocamos esses fatores dentro do radical, todos se eliminam, porque todos estão elevados ao quadrado, e aí a gente tem que obter o produto aqui, que é a resposta, 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2, 4, 5 vezes 5, 25. 4 vezes 25, 100. Significa que 100 vezes 100 é 10.000. Aí vem aquelas perguntas, Isabela, mas eu fiz isso mentalmente, que 100 vezes 100 é 10.000. Tudo bem, mas se você tentar fazer assim, você vai conseguir, porque nem todo número pode ser, nem todo número a gente consegue fazer isso mentalmente, né? Então, é importante aprender a fatorar. Então, nós descobrimos que a raiz quadrada de 961 é 31 e a raiz quadrada de 10.000 é 100. Transformando para decimal, 31 sobre 100 é o mesmo que 0,31. Então, a resposta da letra A é 0,31. Por quê, gente? Porque a raiz quadrada desse decimal é a mesma que a raiz quadrada dessa fração. Nós estudamos no capítulo anterior, né? Transformar decimal em fração é o mesmo número, só que ele apenas está representado de forma diferente. Então, a raiz quadrada de 0,0961 é 0,31. Se você fizer 0,31 vezes 0,31 na calculadora para tirar a prova ou a mão, você vai chegar nesse número aqui, ok? A letra B quer saber o perímetro. Eu até anotei para vocês, para lembrar, que o perímetro é a soma dos lados de todos os polígonos, tá? Não só do quadrado. Então, se é a soma dos lados, e se nós temos 4 lados,
Basta multiplicar 0,31 por 4, que dá 1,24. Então, somando os 4 lados, que são iguais, claro, pois é um quadrado, nós temos o perímetro de 1,24 metros, ok? A unidade de medida que nós vamos utilizar é metro, porque a área vem em metro quadrado. A questão 11 é uma questão que pediu para a gente transformar esse número aqui muito pequeno e muito extenso em notação científica. Aí que a gente vê o tanto que a notação científica é importante, né? Porque escrever um número assim é arriscado esquecer algum zero, é arriscado esse número ser mal lido, para fazer uma operação complica muito. Então, vamos ali contar quantas casas essa vírgula vai ter que saltar, né, que pular para vir até aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, para que um número fique representado entre 1 e 10, nós teremos que saltar 11 casas. E aí, nós teremos 1,75 vezes 10 elevado a menos 11. Vale lembrar que toda vez que a vírgula anda para a direita, o expoente do 10 fica negativo, tá bom? Significa que esse número é igual a esse, porém, nós devemos considerar que ele é igual se for dividido 11 vezes por 10, ok? Porque é um número bem menor. A questão 1 dos testes pediu para a gente analisar qual dessas alternativas que corresponde ao valor de 0,064. Gente, eu fiz algo que talvez dê mais trabalho, mas eu achei muito interessante resolver essa questão dessa maneira. Sabe o que eu fiz? Eu fiz todas as operações para comparar as respostas. Eu fiz 1/80 ao quadrado, que deu 1 sobre 6.400. Ô, gente, isso aqui de cara, você já tem que saber. 1 sobre 6.400 não vai dar isso aqui, né? No caso da representação, teria que ficar 64 sobre 1.000. E aqui a gente vê que o 64 está até no denominador, então não tem nada a ver. Mas para confirmar mais ainda para vocês, eu dividi 1 por 6.400. Lógico que vai dar um número muito pequeno, porque imagine, você está dividindo uma unidade para 6.400. Então, deu esse número aqui, ó, ok? Número bem pequeno. A letra B, eu fiz 1/8 ao quadrado. Deu 1 sobre 64, que também é um número não tão pequeno quanto esse, mas muito pequeno, porque aqui a gente dividiu por um número um pouco menor. Então, o número não fica tão pequeno assim. Então, ainda não chegamos na resposta, que é o de 0,064. Bom, já está evidente que é a letra C. Vamos ver por quê. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Tudo bem? Quando eu divido 8 por 125, eu chego em 0,064. Aqui, gente, eu fiz a mesma coisa, deu um número bem menor ainda, porque 800 ao quadrado é um número maior. Quanto maior o denominador, menor é a resposta que você encontra. Então, observe aqui a semelhança, só que esse número é bem menor. E na letra E, a gente tem um resultado que é até interessante comparar. Aqui é 8 décimos elevado ao quadrado. Então, 8 vezes 8, 64. E 10 vezes 10, 100. 64 sobre 100 é 0,64 e não 0,064, ok? Aqui teria que ser 1.000, ó, se eles fossem iguais. Tudo bem? Vamos à questão 9. A questão 9, ela traz algo novo, né? Que é uma raiz dentro de outra raiz, dentro de outra raiz. Então, nós vamos resolver daqui para cá. Eu vi alunos tentando fazer a raiz de 25, a raiz de 32, que nem é exata, a raiz de 15, que também não é exata, e tentou, né, desenvolver. Por que a gente não pode fazer isso? Porque você não pode extrair a raiz de 25, porque o radicando não é 25, é 25 menos o resultado dessa primeira raiz. Então, por isso que tem que resolver de dentro para fora. A raiz de 81 é 9, pois 9 vezes 9 é 81. Então, resolvi, ó, o radical desaparece. Quando você resolve uma raiz, a resposta não fica com o radical, tá bom? Então, aqui ficou 25 menos 9. Agora sim a gente pode tirar a raiz, ó. 25 menos 9 é 16. Qual que é a raiz quadrada de 16? É 4. Então, no lugar disso aqui tudo, a gente vai escrever 4.
Então, ficou raiz de 32 mais o resultado que nós encontramos aqui, que é 4. Então, não posso tirar a raiz de 32 antes de somar, tá bom? Então, 32 mais 4 é 36. Agora sim, ó, o valor de toda essa expressão é 36. Agora, eu posso calcular a raiz, ó. A raiz de 36 é 6, pois 6 vezes 6 é 36, tá bom? Então, no lugar disso aqui tudo, foi a raiz de 36, que foi 6. Então, no lugar de toda essa expressão, eu devo escrever o número 6, ó. Então, olha como que simplificou. A raiz de 15 menos o que a gente encontrou, que foi 6. Então, 15 menos 6 é 9. Mas tem uma última raiz aqui que nós vamos calcular agora. Raiz de 15 menos 6 é a raiz de 9, que é 3. Por isso, a resposta é letra C.